Olá, bom dia. Bom dia. Segunda-feira, 1º de outubro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Uma pesquisa aponta: 7 em cada 100 crianças que entram no ensino fundamental têm algum problema de visão. E ainda, você vai ver que é possível ter uma horta até mesmo em um apartamento. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. A diferença entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil é a menor desde que a desigualdade social começou a ser medida, em 1960. A constatação é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a partir de dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios. Lia é uma das brasileiras que perceberam melhora na qualidade de vida nos últimos 10 anos. Com um salário maior do que na década passada, é dona do próprio negócio e sustenta a casa sozinha. Eu não cresci só, eu cresci é porque graças a vocês que trabalham hoje, que têm um salário bom, eu fui conseguindo também. De acordo com o estudo do IPEA, 1 em cada 10 brasileiros vive abaixo da linha da pobreza no país. Há quase 20 anos, esse número chegava a 1/4 da população brasileira. O levantamento mostra que a redução da pobreza foi influenciada pela melhor distribuição de renda no país. A faixa dos 10% da população mais pobre teve um aumento de renda 5 vezes maior do que os mais ricos. Ainda segundo o IPEA, o aumento da renda de trabalho é o principal motivo da redução da pobreza no Brasil. Há muitos programas sociais, a aposentadoria, pensões, BPC, mas o grande motor dessa subida na vida e saída da pobreza no Brasil foi a renda do trabalho, embora esses programas também tenham um papel importante. A redução da desigualdade brasileira ganha destaque ainda quando comparada com a situação de outras economias emergentes. Segundo a pesquisa, no bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o chamado BRICS, o Brasil foi o único país que conseguiu melhorar a distribuição de renda na população. A estratégia brasileira é uma estratégia que gera um crescimento menor, mas traz esse resultado extraordinário da redução da desigualdade e, em especial, a redução da pobreza. A integração das novas mídias, como a internet, tem contribuído para a criação de estratégias educacionais. Mas a falta de acesso a computadores ainda é um problema que dificulta o aprendizado, principalmente nas escolas públicas. O Brasil mostrou nos últimos anos avanços quanto ao número de projetos que incluem o computador no currículo escolar. Dados do Comitê Gestor da Internet no país mostram que em alguns estados, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, houve um aumento de quase 20% no número de acessos à rede mundial de computadores feitos em escolas públicas e privadas. Cada vez mais cedo as crianças aprendem a lidar com um computador e a incluir a internet no conteúdo repassado nas escolas. Mas, de acordo com este professor de redes de computadores da Universidade Federal da Bahia, responsável por esta palestra na SBPC, estes avanços significam pouco. Sem dúvida nenhuma, os projetos que já estão aí são um início, mas um início muito tímido. Algumas escolas de São Luís já adotam a internet na grade de ensino. No entanto, não existe um projeto efetivo, tanto por parte do Estado quanto da administração da capital maranhense, que garantam a ampliação do acesso aos computadores em escolas públicas. O professor ressalta alguns bons exemplos a serem seguidos. Nós temos várias experiências na Bahia, esforços enormes de nossos professores utilizando os computadores. Eu estou acabando de chegar de Novo Hamburgo, onde há um trabalho interessante de produção. Visitei escolas na Argentina com experiências interessantes de produção dentro das escolas. Em última instância, o que eu quero dizer é que nós não podemos pensar estas máquinas como máquinas pedagógicas. A internet e os computadores são máquinas de comunicação, são máquinas de produção. Então, a pedagogia, quem vai trazer é um professor qualificado. Pesquisa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia mostra que 7 em cada 100 crianças que entram no ensino fundamental têm algum problema de visão. É, Jonatas, e procurar tratamento ainda cedo é muito importante. João Augusto tem 8 anos e desde bebê usa óculos. Aos 3 meses de idade,
Os pais descobriram que ele tinha hipermetropia e estrabismo e logo começaram o tratamento. Hoje, ele leva uma vida normal. Às vezes eu vou pro banho e esqueço de tirar e tomo banho com ele. Quando eu vou jogar bola. A mãe conta que procurar ajuda médica nos primeiros meses foi fundamental. João poderia até ter perdido a visão de um dos olhos. O recém-nascido, nesse ponto, acaba sendo até mais fácil o tratamento, porque não tirava o tampão, colocava o óculos, ficava. Quando a criança passa de uma certa idade, isso fica muito difícil de você seguir. Como a mãe do João, os pais devem ficar atentos. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, os problemas de visão atingem 7% das crianças que entram no ensino fundamental. Em casa, os pais podem notar alguns sinais de que a visão não anda bem. Reclamar de dor de cabeça, sentar muito próximo à TV, apertar os olhos para ler, lacrimejar em excesso e acompanhar a leitura com o dedo. Mesmo sem estes sinais, os especialistas recomendam que os pais levem os filhos para exames de vista periodicamente, mais ainda se a família tiver histórico de problemas de visão. O exame no berçário, o exame entre 12 e 18 meses, um pouquinho mais adiante, em torno dos 3 anos. Esse é um exame importante, em torno dos 3 anos de idade. E o que a saúde pública hoje faz, que é o exame entre 6 e 7 anos, quando a criança está entrando naquela fase do ensino fundamental 1. Você vai conhecer o trabalho de Carlos Eduardo Zuma. Ele criou um serviço gratuito de ajuda psicológica a crianças e adolescentes por meio do telefone e da internet. E além de questões como violência doméstica, um dos dilemas descobertos foi a solidão infantil. Nesta casa, em Botafogo, na zona sul do Rio, funciona o Instituto Nous, uma organização não governamental que presta serviços terapêuticos gratuitos. Para facilitar o atendimento de crianças e adolescentes, criou um serviço inédito no Brasil, o teleatendimento psicológico gratuito. Inspirado num projeto semelhante ao que existe na Inglaterra, Carlos desenvolveu um sistema que recebe ligações gratuitas do Rio de Janeiro e mensagens pela internet de todo o Brasil. As crianças não têm a autonomia que os adultos têm, tanto o atendimento pelo telefone como o atendimento através de chat, através de e-mail, faz com que as crianças tenham maior acesso a essa atenção especializada. Para ser atendido é muito simples. Quem está no Rio liga para 0800 0123 123. Em outros estados, crianças e adolescentes acessam o serviço pelo site www.123alô.org.br. Psicólogos, assistentes sociais e pedagogos atendem de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã às 5 da tarde. A proposta é ouvir e depois começar a refletir e pensar com elas os conteúdos que elas trouxeram. Elas ficam felizes porque elas querem só desabafar. As conversas são sigilosas. Quando o problema não é resolvido pelo terapeuta, a criança ou adolescente é encaminhado para uma outra instituição. O serviço já existe há 3 anos e já recebeu mais de 42 mil ligações. Entre as principais queixas de crianças e adolescentes estão casos de agressão, problemas de relacionamento e a solidão. As crianças estão muito sozinhas hoje em dia nas famílias. Isso a gente está pegando tanto famílias de classe média quanto famílias mais empobrecidas. Todos vivem essa realidade. O exemplo de uma criança de classe média que ligou pedindo ajuda para convencer os seus pais de lhe comprarem um papagaio de presente. E durante a conversa nós percebemos que ele queria um papagaio porque o papagaio fala, então poderia fazer companhia a ele. O movimento Diretas Já foi uma das maiores manifestações populares do país. Apoiava o projeto de lei do deputado Dante de Oliveira, que previa eleições diretas para presidente. Mas apesar de o movimento ter levado multidões às ruas, o Congresso Nacional rejeitou a emenda que garantia o direito de o eleitor votar para presidente. As eleições diretas só ocorreram depois da nova Constituição Federal, aprovada em 1988. Caneca, xícara, tigela,
bandeja. Cultivar alimentos em casa não é uma exclusividade de quem vive no interior. Moradores de grandes cidades como São Paulo mostram que é possível ter uma horta até mesmo em um apartamento. Adriana ensina culinária para crianças e mora em um apartamento na zona sul de São Paulo. Ela faz questão de cultivar em casa alguns dos ingredientes que usa nas aulas. Para isso, preparou uma horta na varanda. Eu sempre estimulo os meus alunos e sempre amigos de que é possível, né? As pessoas têm aquela sensação de que tudo é muito difícil e que a horta é só para quem tem sítio ou para quem tem chácara, mas eu acho que cada vez mais, né, as pessoas estão necessitando disso. Aqui neste espaço de apenas 6 metros quadrados, Adriana mantém um minhocário de onde sai o adubo para a plantação de ervas, temperos, hortaliças e até flores comestíveis. Para cultivar um jardim em casa, é preciso garantir que as plantas recebam 4 horas de luz solar por dia. Tem alecrim rasteiro que a gente pode usar, orégano, manjerona, manjericão, tendo essas condições de 4 horas de sol por dia. Para esta nutricionista, o cultivo de temperos e hortaliças garante, além de uma alimentação saudável, bons momentos de lazer. Esse prazer de você ter essa horta, ir lá na hora, colher, preparar um prato, convidar amigos, envolver tua família nesse movimento é muito legal. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.